projeto Rotas do Wolframio na Europa, Memória dos Homens e Património Industrial resultou de um desafio lançado pelo Instituto Europeu de Itinerários Culturais, ao ISCET, que, através do Centro de Investigação, SIC, rapidamente o definiu com grande interesse e potencial para as comunidades locais envolvidas, valorizando os recursos, potenciando o desenvolvimento local, interligando-as com as novas dinâmicas turísticas. O Instituto Europeu de Itinerários Culturais percebe que a partilha da cultura comum contribui para uma Europa mais unida, utilizando os itinerários turísticos para esse fim. Para a alavancagem deste projeto foi criado um consórcio promotor constituído pela ADRIMAG, Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, AGA, Associação do Geoparque de Aroca, CMA, Câmara Municipal de Aroca, e o ISCET, Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo. A proposta validada pelo Instituto Europeu dos Itinerários Culturais tem como objetivo a criação de uma rota europeia de minas de wolframio. A rota insere-se em locais com uma rara beleza paisagística, onde a preservação do património mineiro será definitivamente benéfica como um essencial recurso turístico. A preservação da memória dos homens, representativa de toda uma comunidade mineira, é essencial para que esta seja transmitida como uma lembrança da história europeia. O wolframio torna-se assim o elo de ligação entre história portuguesa e europeia. Tem-se observado que cada vez mais os turistas procuram novos espaços de conhecimento. A Europa, como espaço singular de património cultural, deve funcionar como um lugar de comunhão entre essas novas necessidades turísticas e a cultura. Os itinerários são apontados como forma de responder às diferentes necessidades dos turistas. Assim, focar o turista em determinada área, desenvolver temas diversos, aumentar o poder interventivo criando experiências singulares, desenvolvimento da economia local. Estes são apenas alguns dos benefícios apontados aos itinerários turísticos. Como tal, em 2010, a Comissão Europeia decide que os itinerários culturais europeus deveriam ser um ponto fulcral da política turística na União Europeia. O objetivo central do projeto passa pela criação de uma rota europeia, tendo por base as minas de wolframio, constituindo-se num elemento de partilha de experiências, bem como de uma memória histórica e patrimonial comum a todo o povo europeu. Objetivos específicos passam pela rentabilização dos recursos existentes nos diferentes locais mineiros, agregação dos locais mineiros de forma a potenciar a existência de uma rota nacional, transformação numa rota europeia através da integração de outros locais mineiros, potenciar o desenvolvimento turístico no meio rural através da intervenção e revitalização local e regional, estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais com vista à sustentabilidade do projeto, constituição de um corpo de competências interdisciplinares internacionais, fomentar o espírito de cooperação entre os stakeholders locais, regionais e internacionais. Rio de Frades. Rio de Frades situa-se na freguesia de Cabreiros, concelho de Aroca, distrito de Aveiro. O mais antigo alvará conhecido até hoje para a exploração de Rio de Frades data de 1920 e foi concedido à Société Franco-Portugaise. É a partir de 1942 e até finais de 1944 que a Companhia Mineira do Norte de Portugal realiza os mais importantes investimentos na região. Nas encostas em declive estende-se todo o couto mineiro. O principal administrador do couto mineiro de Rio de Frades foi Kurt Dietmar, alemão. Regofe situa-se no concelho de Aroca, distrito de Aveiro. Primeiro alvará conhecido para as minas de Regofe data de 1922, tendo sido concedido a cidadãos franceses e ingleses. A aldeia tradicional situa-se a algumas centenas de metros, mas na outra encosta. Do lado oposto ao nascente, a maioria das construções constituíam o bairro mineiro. Chãs
Situa-se na freguesia de Manhoce, concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu. A sua produção foi, no entanto, bastante inferior, não deixando de ter importância a nível regional. De salientar que a sua wolframite era, porém, mais pura do que a de Rio de Frades. Moimenta. Situa-se na freguesia de Cabril, concelho de Castro de Aire, distrito de Viseu. Era um complexo bem organizado e que dispunha de bons equipamentos. O uso de martelos pneumáticos e explosivos era habitual na abertura das galerias. Este complexo possuía também a sua própria lavaria. Val das Gatas. Situa-se na freguesia de São Lourenço de Ribapinhão, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real. As primeiras explorações registadas datam de 1883, com uma concessão à mina da Delgada. Possuíam serviços administrativos, armazéns, oficinas e garagens. Arguzelo. Situa-se na freguesia de Arguzelo, concelho de Vimioso, distrito de Bragança. As minas de Arguzelo tiveram o seu primeiro alvará em 1898. Marcou a sua população de uma forma relevante. As minas de Arguzelo eram constituídas por poços na vertical. Ribeira. Situa-se na freguesia de Coelhoso, concelho e distrito de Bragança. O primeiro alvará foi concedido a Jérémy Giraud e Damião Lopes em 1868. No terreno podem-se ainda encontrar vestígios da antiga exploração. A verdade é que existia uma comunidade mineira forte, coesa e organizada, onde nada lhes faltava. Borralha. Situa-se na freguesia de Salto, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real. A primeira concessão conhecida data de 1902, registada em nome da Compagnie des Mines de Étain et de Wolfram. Os capitais foram predominantemente franceses, mas dispersos por várias companhias, umas inglesas, outras alemãs. Carris. Situa-se no Parque Nacional Peneda Gerês, em Prenas dos Carris. A sua elaboração somente em 1943, tendo elaborado por 15 anos em períodos não contínuos. Panasqueira. Situam-se nos concelhos da Covilhã e Fundão, distrito de Castelo Branco. O couto mineiro da Panasqueira foi concessionado na década de 30 ao grupo Barrett, Tin and Wolfram. A atividade mineira veio alterar profundamente o modo de vida destas populações que se dedicavam desde há várias gerações à agricultura. Para se ter uma ideia da dimensão do fenómeno verificado no couto da Panasqueira, que inclui concelho do Fundão e Covilhã, a Barrett Tin and Wolfram, em 1943, tinha como assalariados 5.900 empregados e cerca de 4.800 tarefeiros. No âmbito do projeto, pretende-se desenvolver um conjunto de atividades que permitam criar condições para a obtenção do reconhecimento da rota junto do Instituto Europeu de Itinerários Culturais, nomeadamente ao nível de marketing e promoção, criação de uma imagem corporativa, logótipo, brochura, website, conteúdos multimédia. Ações de investigação, participação em eventos científicos, estabelecimento de parcerias, consolidar o grupo de trabalho das entidades parceiras, pesquisas de campo, construção de um plano de recuperação ambiental, realização de intervenções locais ao nível da valorização da paisagem, cultura, criação de centros interpretativos da história mineira, polos museológicos, estruturação da oferta turística, aglutinar a oferta turística e patrimonial da região. Procura-se construir um produto turístico diferenciador, suportado pelo património mineiro, associando-lhe memórias coletivas, criando uma rota única que conte a história mineira e que permita a partilha de experiências. A internacionalização da rota permite fazer a ponte entre Portugal e os restantes países europeus, permitindo uma fonte de experiências e histórias inigualável. Um produto, uma história, vários países que, através do wolfrâmio, marcaram definitivamente o continente europeu.
Este tema permite trabalhar um nicho de mercado único e com enorme potencial. O apoio do Instituto Europeu de Itinerários Culturais permite a consolidação deste produto. A promoção de um turismo social responsável que possibilite o desenvolvimento dos recursos regionais, atendendo sempre à preservação do meio ambiente e conservação das tradições e costumes singulares de cada local presente na rota, é futuro o caminho pelo qual este projeto seguia.